Meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui é o professor Clonô com mais uma videoaula sobre equações diferenciais ordinárias. Aprenda EDO de maneira fácil. Que são as equações, no nosso caso, a equação diferencial ordinária de primeira ordem, primeiro grau. E hoje vamos focar exatamente nas equações diferenciais não exatas, né? Eu quero focar mais nessas equações para vocês entenderem de maneira mais simples possível, né? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as equações diferenciais exatas, né? E vocês compreenderam com resolução, inclusive é até bom, se você não entendeu, reveja o vídeo, né? Reveja a aula, faça a pergunta, questione, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? Mas hoje nós vamos trabalhar exatamente com as equações diferenciais ordinárias não exatas, né? Então, aprenda EDO de maneira fácil. Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, primeiro grau. EDO não exata, né? Bem, a técnica que vamos usar vai ser a técnica chamada técnica do fator integrante, tá? Sempre lembrando que aqui no nosso vídeo eu não estou focado muito na demonstrações matemáticas, o rigor, que realmente é preciso, né? Mas se você precisar, você pode mandar para mim que eu posso de repente fazer um vídeo, né, sobre um pouco mais com detalhe, o rigor do que a gente precisa fazer das equações diferenciais, ok? Mas nós queremos realmente tentar resolver as equações diferenciais, identificar e resolver, né? Então eu coloco aqui uma definição bem singela, né? É uma função, o que é o fator integrante? É uma função que eu chamei de lambda, que torna a EDO não exata em uma EDO exata. Olha só que legal. Então este será o elemento que vai tornar a EDO que não é exata numa exata. E assim nós poderemos resolver de maneira simples, né? Então vamos ter uma ideia aqui, só para vocês terem, não é muito formalismo, né, mas para vocês terem ideia de como funciona. Vamos considerar que eu tenho uma equação diferencial m dx mais n dy igual a zero, que a gente já sabe que as derivadas de dρm e dρy é diferente de dρn e dρx, porque elas não são exatas, né? Então veja, eu preciso encontrar, tá, um elemento que vai torná-la exata, né? E para isso, o que nós vamos fazer? Então, vamos considerar, suponhamos que, ou suponha, que existe um lambda xy que seja o fator integrante de m dx mais n dy. Está aqui, ó, né? Quando eu fizer isso, significa que eu estou pegando este lambda de duas variáveis, ó, e estou multiplicando a EDO. Então, eu multiplico lambda m dx mais lambda n dy igual a zero. Quando eu faço esse arranjo, digamos, matemático, é uma técnica muito boa, por sinal, né? O que ocorre? Eu passo a ter meu novo M aqui, ó. Eu vou chamar, por exemplo, poderia ser o M', né? Mas eu chamo um novo M aqui, que eu estou de vermelho, ó, chamei de P. P é lambda M. E o novo N, meu novo N é o quê? Lambda N. Tá? Perceba que eu alterei a equação diferencial M dx mais N dy igual a zero. Bom, para que essa equação seja exata, o que eu uso? A condição de igualdade. Veja que eu estou condicionando para que eu tenha a possibilidade de encontrar esse lambda, né? Essa função lambda baseada na condição. Então vem aqui, ó, dρ lambda m, dρ y é igual a dρ lambda n, dρ x, e vou derivar essa igualdade. Com isso eu condiciono para que o lambda que eu vou encontrar satisfaça a condição de tornar a equação exata. Muito bem. Só que aqui é o seguinte, eu derivo usando a regra do produto. Eu tenho m derivada de lambda em relação a y mais lambda derivada de m em relação a y, que é igual, do outro lado, n de dρ lambda dρx mais lambda dρn dρx. Então, eu apliquei a igualdade aqui, ó, usando a técnica de derivada do produto. Muito bem, próximo passo, então, eu vou fazer o seguinte. Todos que têm lambda, eu passo para um lado, que não tem, eu passo para o outro, não é isso? Então, veja, aqui, ó, m dρ lambda dρy menos n dρ lambda dρx. E o lambda que acompanha aqui, ó, eu tirei evidência desses dois termos que estão aqui, ó. Ficou lambda dρn dρx menos esse, ó, o dρm dρy passou por cima do menos dρm dρy. Veja que aqui eu não consigo ainda resolver a equação, né? Mas eu posso fazer uma suposição para os dois casos. Qual a suposição? Eu vou considerar que o dρ lambda dρy é igual a zero.
rho lambda de rho y igual a zero. Isso quer dizer que eu vou encontrar o meu fator integrante de uma variável. Que variável é essa? X. Né? Muito bem. Quando eu igualei a zero, isso aqui, essa parte vai para zero. Ficou só menos n de rho lambda de rho x, que é igual a essa outra parte aqui. Está aqui. O que eu faço? Eu pego o lambda, passo dividindo nisso. Ficou 1 sobre lambda de rho x, que é igual a aqui, esse n passou para cá, 1 sobre n de rho m de rho y menos de rho n de rho x. Por quê? Porque eu tirei o menos daqui e passei para cá. Aí menos com mais aqui, com menos daqui dá mais, e menos com mais daqui dá menos. Veja que eu estou usando agora o seguinte, eu vou pegar esta parte daqui e vou considerar uma função auxiliar, por exemplo, que si de x será uma função auxiliar que eu vou chamar de 1 sobre n vezes d rho n d rho y menos d rho n d rho x, que é essa parte toda que está de preto aqui. Então, a minha função passou a ser assim, 1 sobre lambda d rho x igual a que si de x, porque eu estou trabalhando a variável x, é isso? Veja como essa variável é apenas uma, então significa que o d rho passou a ser um d. Né? Então, eu passo aqui, só fazendo as continhas aqui, 1 sobre lambda d lambda igual a que si de x vezes dx. O que eu faço? Aplico a integral. Quando eu aplico a integral de um lado e do outro, eu tenho a integral de 1 sobre lambda de lambda, que é igual a integral de que si de x dx. Veja que aqui, a integral de 1 sobre lambda é ln de lambda, que é igual, deixo a integral aqui, e aplico, veja, para resolver essa equação, aplico a exponencial. Então, lambda vai ser igual a quem é elevado a essa integral que está aqui, integral de que si de x dx. Veja, este lambda que eu encontrei é exatamente o fator integrante, ou seja, é aquele elemento que ao multiplicar a equação que não é exata, vai torná-la exata. Aí eu coloquei bem aqui, lambda x é igual a e elevado a que si de x dx. Lembrando que o que si de x é esse termo aqui, Está aqui do lado, coloquei aqui do lado. Ora, mas eu também posso fazer o seguinte, dependendo da situação, pode ser que eu precise encontrar o lambda de y. Então eu faço o mesmo procedimento, encontro que si de y é igual a 1 sobre m d rho n d rho x menos d rho m d rho y. Observe que mudou aqui, no lugar do n passou a ser m. E mudou a posição também aqui, né? E o lambda y vai ser e elevado à integral do que si de lambda dy. Esses são os dois fatores que você pode usar para encontrar o fator integrante. Observe que isso aí vai ser super importante, pessoal. O fator de integrante, o fator integrante de uma equação diferencial é muito importante saber calcular. Né? Mas vamos lá, vamos à prática. Depois dessa conversa inicial, veja apenas uma justificativa, não foi uma demonstração, apenas uma justificativa. Vamos fazer a parte prática aqui, esse é nosso interesse. Vamos resolver essa equação aqui, y2 dx mais xy mais 1 dy igual a zero. Ok? Muito bem, resolução. A primeira coisa é verificar se ela é exata. Ora, eu encontro então d rho m xy igual a y ao quadrado. Aqui, aqui está o m. E o n é xy mais 1. Calcula a derivada. A derivada de m em relação a y vai ser 2y. A derivada de n em relação a x vai ser quem? Y. Opa, identifiquei que d rho m, d rho y é diferente de d rho n, d rho x, que é a condição para ser exata, lembra-se? Bom, se ela é não exata, então eu preciso fazer o quê? Buscar o fator integrante. Aí eu vou para o segundo passo. Veja, eu calculei aqui pedaço por pedaço para identificar. Eu só tenho y na variável, né? Então eu vou calcular o que si de y, que vai dar 1 sobre m d rho n x menos d rho m y. Eu vou substituindo, olha aqui, 1. Quem é o m? Y quadrado. Vezes quem é o d rho n d rho x? É y. Está bem aqui, y. Quem é o d rho m d rho y? Está aqui, 2y. Faço as contas, então que si de y é igual a 1 sobre y quadrado menos, y menos 2y dá menos y. Cancelando vai dar quem? Que si de y menos 1 sobre y. Que é uma parte, veja, daquela nossa integral. Qual a integral? A integral de que si de y dy. No lugar de que si de y, eu já sei qual o valor. Vai ser quem? Menos 1 sobre y. Substitua, tá? E calcula a integral. A integral vai ser menos ln de y. Eu posso pegar esse menos aqui e passar para a potência, usando a propriedade logarítmica. Né? Então, eu tenho ln de y menos 1. O inverso dele fica 1 sobre y. Vocês vão ver como é importante essa propriedade que eu estou usando aí. Né? Muito bem, então, olha,
Aí eu venho e sei quem é o lambda. O lambda é elevado a essa integral que está aqui, o integral de de y dy, que eu já calculei separado. Quem é essa integral? Ln de 1 sobre y. Aí eu uso esta propriedade, a propriedade logaritmo de a elevado a b na base a. Eu cancelo a com a, vai dar o próprio b. Então, usando essa propriedade aqui, ó, a base é a mesma, e aqui são os mesmos valores, né? Então, aplicando a propriedade, lambda de y vai dar 1 sobre y, que é exatamente o que? O fator integrante. É 1 sobre y. Encontrei o fator integrante. Próximo passo. Já que eu encontrei o fator integrante, eu vou multiplicar a minha EDO, que inicialmente não era, observe, não era exata, mas com esse fator integrante vai se tornar exata. Quando eu multiplico, ó, aqui, ó, eu vou ter 1 sobre y ao quadrado vai dar y. Cancelo nisso. 1 sobre y multiplicado xy mais 1 vai dar. Cancelo y com y, vai dar 1 sobre y dy igual a zero. Agora, esta equação ela é exata. Então, se ela é exata, eu vou usar as técnicas que eu aprendi lá na resolução de equação exata. Qual é a técnica? Encontrar um u de xy, que é igual a quem? M de xy dx mais φ de y. Veja, eu tenho m, ó, que é o m. Observe, sempre lembrando, esse m que está aqui não é o mesmo m lá da equação diferencial, é o meu m modificado disso. Quem é esse m aqui? É o y. Aqui, ó, vou substituir aqui, ó. Então, u de xy é igual a integral de x0 até x, y dx mais φ de y. Aqui é y, tá? E calculo a integral. A integral de y é constante, então fica u de xy igual a xy de x0 até x de φ de y. Pronto. Porque a integral de dx é x, está aparecendo aqui, ó. Muito bem. O próximo passo é derivar u. Em relação a quem? A y, porque é o φ de y. Então, du dy é igual a... Observe que eu estou derivando y, vai dar 1, sobra somente o x, mais φ' de y. O que é que eu faço? Eu lembro que u, y é exatamente o n. Mas observe, o n modificado. Então, eu tenho xy mais 1. Tirando a evidência, o y aqui, ó, fica x mais 1 sobre y. E passo o y para cá e fica 1 sobre n de xy, que é 1 sobre y de u, y, que é x mais y. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso ter o n agora modificado, né? Aí eu venho e substituo aqui, ó. Quando eu substituir aqui, ó, eu cancelo x com x. Então ficou quem? Φ' de y igual a 1 sobre y. Calculo a integral. Φ' de y dy igual a integral de 1 sobre y dy. Veja, a integral da derivada é a própria função que está aqui, ó. Então apareceu aqui φ de y. E a integral de 1 sobre y é ln de y mais k. Então, veja, a partir deste momento, o que eu faço? Eu começo a trabalhar exatamente com a solução da equação, porque eu vou substituir onde tinha φ de y, eu vou colocar ln de y mais k. Está aqui, ó. Então, u de xy igual a xy mais ln de y mais c. Professor, por que o senhor colocou c? Porque o c, na verdade, ele representa essas variáveis que eu substituí aqui de forma constante, ó, x0, y0. Tá? Então, aí, pessoal, eu encontrei a solução, veja, da equação diferencial não exata, que é uma maneira bem simples, né? Peço a você que depois olhe com cuidado, repasse com todos os detalhes, refaça esse mesmo exemplo e você compreende o método. Compreendeu o método, você resolve qualquer uma equação diferencial. Sempre lembrando, eu olhei a equação diferencial, é do primeiro grau, menor do primeiro grau, verifico se ela é o quê? Exata. Se não for exata, uso a técnica do fator integrante. Muito bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Só lembrando, divulgue esse vídeo para os colegas, tá? Divulgue para os colegas, divulgue para todos, que possam compartilhar uma maneira de aprender rápido e aprender fácil a EDO. Vou ficando por aqui. Não esqueça de dar um joinha para a gente e colocar dúvida aí para que eu possa responder para vocês. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.